constituição do reino e o modelo de contato através da oração perfeita. Já imaginou essas duas coisas? Na minha mão, na tua mão, a constituição celestial, que mostra como o céu e a terra funcionam em harmonia a partir do momento que tudo está conectado com Deus. E depois uma orientação e um direcionamento de como orar. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora no Café com AP, essa live devocional para uma vida plena, onde eu e você de segunda a sexta estamos aqui nessa nova temporada chamada Palavra Revelada. Que Deus te abençoe, você que está chegando, aproveita aí e escreve aí, diga aí a cidade da onde você está participando desse café comigo aí. Senhor, abençoa cada mente, cada coração, abençoa a nossa mente agora. Pai, dá-nos o alimento espiritual através da Tua Palavra. Vem nos limpando pela Tua Palavra, vem nos guiando, nos conduzindo para a glória e honra do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Olha aí, Ribeirão Preto, Deus abençoe Ribeirão Preto, Brasília, Pernambucana na Bahia, Feira de Santana, eita glória, Ocidental no Goiás, saudade do Goiás, Canoas, Rio Grande do Sul, coisa boa. Vamos lá. Você que está aí também, Presidente Prudente, São Paulo, Natal. Aproveita, clica no aviãozinho aqui, e convida aí o maior número de pessoas que você quiser para a nossa live, onde a gente está aqui para ler, estudar a Palavra de Deus. Amém? Pai, fala conosco através da Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada cidade aqui representada. Abençoa cada mente, cada coração. Entra com paz. Entra agora, Senhor, com a Tua paz. Tu és o príncipe da paz. Aqueles que nesse dia receberam notícias ruins, Pai, nós apresentamos essas notícias a Ti e chamamos a manifestação do Teu reino sobre essas áreas. Que venham as boas novas do céu sobre cada área da nossa vida. Abençoe esse momento devocional em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 5 e capítulo 6. Hoje a gente vai tentar passar aqui por esses dois capítulos, fechando a primeira das 6 semanas de leitura bíblica. Se você nunca leu a Bíblia, vem comigo. Durante essas 6 semanas da Palavra Revelada, a gente ingressou aqui numa introdução à leitura bíblica. Se você já leu a Bíblia, vem de novo. Eu e a Gláucia muitas vezes voltamos nesse plano de leitura que eu estou trazendo para vocês. E sempre nos renova, nos edifica. É muito importante. Mateus capítulo 5 é o que eu chamo da constituição do reino. Todo país, todo estado, todo reino tem uma constituição. São as diretrizes, são as leis, são as normas que regem aquele país. O reino dos céus tem esse texto conhecido por nós como
as bem-aventuranças, né? Que diz assim, Mateus 5, alguém escreve aí para mim, Mateus 5 e 6, tá? Capítulo 5 e 6. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele. E ele começou a falar. Isto é o que lhes ensinou. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Quão abençoados são os que planteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos os que estão na casa. Assim, que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvam ao Pai Celestial de vocês. Verso 17. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um tio ou uma vírgula da lei passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas ordenanças e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma será chamado maior no reino dos céus. Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Olha que interessante. Até o verso de número 11, né, e 12, até o verso de número 12, é o tema de um dos nossos cursos, que é o Manual da Felicidade, que existe há mais de 11 anos e que esse ano vai ter a sua edição. Eu vou falar disso mais para frente. E por isso que eu não quero me aprofundar muito nesses versículos, porque ele é tema desse curso que tem transformado vidas de muitas pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele começa aqui em Mateus 5 trazendo um ensinamento poderosíssimo. Ele começa mostrando uma escada cujos degraus da fé nos levam a uma vida do resplendor da glória de Deus, da luz que há em nós. E isso é muito importante, deixa a sua luz brilhar. Muitas pessoas se questionam, como eu faço para a minha luz brilhar, né? Na verdade,
Você tem que se perguntar: o que está acontecendo que impede da minha luz brilhar? Jesus, ele afirma aqui que não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. Não se acende uma luz a não ser para ser colocada num lugar que ilumine a todos, um lugar de destaque. Esse texto vai nos orientando nas formas ou no meio pelo qual a luz de Deus quer brilhar na nossa vida e através da nossa vida. Esse começo em aprender, quando eles veem a iniciativa de Jesus em ensinar. E Jesus começa ensinando aqui um caminho de felicidade, um caminho de excelência, um caminho de plenitude e, por que não dizer, um caminho de prosperidade. Afinal de contas, prosperar não é enriquecer meramente. Prosperar é começar e acabar as coisas. Prosperar é ter bom êxito naquilo que você começou. O Salmo 1 fala daquele que deposita sua confiança no Senhor, aquele que se torna bem-aventurado, feliz, próspero, pleno, e ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E tudo quanto ele faz prosperará. Nós temos que nos perguntar por que muitas das nossas obras não têm prosperado. E aí vamos encontrar em nós, vamos nos aproximar de Deus e ouvi-lo, nos mostrar exatamente aquilo que não permite com que a gente prospere. Jesus vem trazendo aqui todo passo a passo da bem-aventurança, mostrando o caminho da prosperidade, o caminho da felicidade, o caminho da vitória, não com ausência de problemas, mas em meio aos problemas. E então ele chega aqui nos versos 13 e 14 de Mateus 5, falando o seguinte: a nossa identidade. Ele começa descrevendo, olha, feliz, pleno, próspero é quem se entrega e flui naquilo que eu derramo baseado na entrega. Tenha na sua mente isso. Não é pelo seu esforço, é pelo seu sacrifício. São coisas diferentes. Esforço é a tentativa do braço humano em produzir algo que na maior parte das vezes, por que não dizer na totalidade, você não pode produzir. Se eu e você pudéssemos produzir alguma coisa de Deus em nós mesmos, por nós mesmos, nós não precisaríamos de Deus. A religiosidade é que impõe esse fardo, onde diz para nós, você tem que produzir. Não. A vida com Deus nos mostra o seguinte: se eu estou conectado na videira, eu devo produzir muito bom fruto. Por quê? Se Ele é a videira verdadeira, se o Pai é o agricultor, se eu estou enxertado nele, me alimentando da sua seiva de vida, e não produzir fruto mesmo assim, aí sim tem um problema. Agora, o que a religiosidade impõe como fardo sobre nós é: não, você tem que fazer por si mesmo. E isso não existe. Por isso que a verdadeira religião, no seu sentido lato da palavra, é religar. Religar o que a quem? Religar o homem a Deus. Homem este que fomos afastados de Deus por causa do pecado. Sim, um pecou, logo todos pecaram. Gente, é igual essa situação que está rolando no planeta, né? Um pegou, logo todos pegaram. Não é assim? É assim que funciona o pecado, gente.
Pecado é igual essa situação, passa de um para o outro, né? A Lauren está falando aqui, tem muita gente que está vivendo essa religiosidade que é o fazer para ser. Gente, enquanto que a restauração das boas novas de Cristo nos diz uma coisa: o Senhor nos transformou. Quando a gente reconhece que não é, olha que interessante, isso não isenta, escuta aqui o que eu vou te falar agora, a graça não te isenta de responsabilidade. O pessoal que prega uma graça que isenta de responsabilidade estão pregando uma desgraça. A graça é justamente reconhecer que, por não ser merecedor de tão imenso amor com o qual Deus nos amou, eu me aproximo dele confiadamente no sacrifício unilateral do Senhor em enviar seu Filho para morrer substitutivamente no meu lugar. E aí, o que eu faço? Eu interajo com isso. Começando por onde? Pela minha pobreza de espírito. Onde eu digo, Senhor, é verdade, mas não por mim mesmo. Eu sou merecedor do inferno. Mas por ti, o Senhor me fez herdeiro teu e co-herdeiro com Cristo de toda sorte de bênçãos e de riquezas nas regiões celestiais. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Isso é riqueza. Agora, isso tem que se manifestar. E aí, a partir do verso 13 do capítulo 5 de Mateus, que a gente está lendo, nos mostra a nossa identidade. Jesus mostrou um caminho, e a gente fala dele no Manual da Felicidade, e eu estou me contendo aqui porque o Manual da Felicidade 2021, ele está tomando proporções inéditas, viu? Dimensões inéditas de ministração, de tudo. Eu acho que isso tem a ver muito com o momento de Deus para a minha própria vida. Mas vamos lá. A nossa identidade, nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. O que a gente tem que fazer é brilhar. Deixa a sua luz brilhar. Gera sabor, gera sede nas pessoas. É isso que o sal faz. Preserva também contra o apodrecimento. É por isso, gente, por isso que eu creio de maneira pré-tribulacionista no arrebatamento. Né? Por quê? Porque eu creio no que a Bíblia fala da tribulação dos 7 anos. Né? E que está prestes para começar. Onde o anticristo, líder único, vai assumir e vai governar. Mas eu também creio antes disso no arrebatamento da noiva de Cristo, o rapto da noiva, né? E por que eu creio dessa forma? Porque nós, sendo a luz e o sal, a gente impede as trevas e a gente impede o apodrecimento da carne, símbolo do pecado e de tudo desconectado a Deus. Então, a gente está aqui preservando isso, impedindo, oferecendo oposição, de maneira que, enquanto a gente estiver aqui, a gente oferece oposição ao inimigo. Mas a hora que a igreja for arrebatada, aí não tem mais impedimento. Então nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Deixa a tua luz brilhar. Seja sal, ofereça sabor. Sabe, tem gente, é impressionante, você já conviveu com cristãos que
quando você se afasta deles, ou pensar na possibilidade de não conviver com eles, só isso já dá até um medo, assim, um negócio de pensar, uau, como que vai ser a minha vida? Já tive ao lado de pessoas que tornaram a vida muito saborosa, emocionante, homens e mulheres de Deus que tornaram a vida incrível. Nós temos aqui pastoras, nós temos aqui cada um de vocês, muitos eu conheço, muitos como a Fafá e outros me receberam em casa e tornaram, e vocês tornaram e tornam a minha vida e a vida de muita gente emocionante, saborosa. Desde pequenos encontros para tomar um café, para jantar, para fazer alguma coisa, até os mais nobres eventos produzidos para glorificar o nome do Senhor e para criar aquilo que a gente ama, né? Eventos que sejam maiores do que a gente, que expressem um pouco da grandeza de Deus. Isso é oferecer sabor. Muita gente se levanta falando mal da igreja, mas a verdade é o seguinte: faz um levantamento, faz um inventário do quanto a igreja tem dado voz para as pessoas que nunca teriam voz no mundo, que se tornaram cantores, que se tornaram pregadores do Evangelho, cheios do Espírito Santo, homens que para o mundo não eram capazes e se tornaram super poderosos em Deus. Por quê? Porque estiveram em contato com pessoas que agregaram sabor, valor à vida deles. Hoje, na hora do almoço, aqui eu, a Glaucia, a Valentina, a Glaucia estava compartilhando uns vídeos que ela tem assistido de um pregador, e a gente comentava um pouco sobre pessoas usadas por Deus, né, que nós conhecemos ou que marcaram a nossa vida. Isso é impactante. Quando uma dessas pessoas é promovida em glória, né, morre, ou então que a gente se afasta pelos caminhos da vida, muda de cidade ou de país, você começa a ver o legado que essas pessoas deixaram na sua vida. Quando nossos antigos pastores, homens e mulheres de Deus que influenciaram a nossa vida partem, a gente começa a fazer um cálculo que em vida muitas vezes a gente é impreciso nesses cálculos. Mas diante do luto existe o quê? A reflexão da vida. E aí nós vemos o quanto foi agregado de sabor, de valor. Deseje ser isso. Jaque, obrigado, querido. Você é uma dessas pessoas para mim. Obrigado. E vocês para mim. E vocês para mim. Nós estamos construindo essa história juntos aqui. Literalmente, na madrugada, na oração pelo Zoom. Né? Se você quer fazer parte, entra no nosso grupo do Telegram, do Café com AP, e vem. E aqui, no próprio Café com AP. Né? Bom, Mateus 5 continua dizendo o seguinte, olha que interessante o verso 17 em diante. A partir daqui, eu queria que você entendesse uma coisa. A gente poderia aqui só falar das coisas comuns, simples, que já são essenciais e fundamentais do Evangelho e se deter nesses pontos. Mas como dentro do meu ministério apostólico, ele tem uma veia muito forte na área de ensino, e eu entendo que a cura, a libertação e a qualidade de vida, que é a nossa proposta de pregação do Evangelho, né? Que é se relacionar com Deus a partir das suas limitações até a manifestação do sobrenatural, trazendo o quê? Qualidade de vida espiritual. É isso que eu busco. Por quê? Você pode viver com Deus, morrer e ser salvo. Agora, você pode ser salvo e ter uma vida vitoriosa mesmo em meio às guerras. E aí, o tempo de vida aqui é um tempo de qualidade.
se você passa a entender que existe na Bíblia pontos que nos mostram como viver essa qualidade de vida. E um deles está escrito aqui. Jesus diz, não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas vim completar. As pessoas ficam aí discutindo teologicamente, é o velho, é o novo, é o velho, é o novo testamento. Sabe, gente, é uma coisa só. É uma coisa só. A nova aliança, ela veio completar a antiga. A antiga criou uma plataforma para que a nova pudesse vir. A nova aliança, ela recebe das mãos da antiga aliança o povo de Deus que foi tutoriado pela antiga aliança e que o entrega nas mãos de quem? Do verdadeiro responsável. Então as duas coisas estão conectadas. Quem vive essa questão aí evangélica de só o novo neotestamentário, ele não entendeu o Antigo Testamento. Para você viver o novo, você tem que entender o Antigo Testamento. Tem gente que só vive no Antigo, esse é outro problema, né? Tudo que ele pensa com a mentalidade limitada à forma como Deus operava no Antigo Testamento. Só que isso foi amplificado no Novo Testamento e não negado. É uma coisa interessante, se você pegar a Bíblia com os idiomas originais, o grego, né, do Novo Testamento, você vai ver que as palavras de Jesus são citações de mais de 400 textos do Antigo Testamento. Eu não estou aqui trazendo uma visão judaizante da coisa, porque isso também, no Brasil principalmente, se torna um equívoco. Mas, gente, de boa, Jesus decidiu nascer no Oriente. Entende? Ele não foi um cara de calça jeans e camiseta. Ele contextualizou a manifestação do reino dentro de uma realidade oriental. E muitas vezes nós ocidentais, com a nossa mente ocidental, e ainda com a nossa maravilhosa mente americana, da mente das Américas, que é muito diferente da mente europeia, viu? Tem hora que eu peço a graça do Cordeiro para conviver, né? Orem por mim, viu? Quando eu tenho que entrar em um site aqui, eu descubro, meu Deus, eles não entendem o significado da palavra intuitivo. Se eles podem dificultar e criar um labirinto, eles vão fazer. Porque a nossa mente é a mente das Américas, do Novo Mundo. É diferente. Para você entender o que Jesus está falando, você tem que entender a mentalidade do povo com o qual ele escolheu nascer. Então, aqui existe um grande segredo. Ele diz assim, eu não vim anular ou abrogar a lei, eu vim completá-la. Olha só, eu vim trazer plenitude. Essa é a função de que me ashure Allah subia, que eu vim realizar e continuo realizando em vós, através do meu Espírito, Nebo Yashidebas, para que tudo seja preenchido em todos e venha transbordar para a minha glória, diz o Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Então, aqui Jesus traz uma série de orientações para quê? Uma qualidade de vida espiritual. Então, ele diz assim, olha, a sua estatura espiritual depende de como você vê e ensina. Porque ele fala aqui, quem desobedecer a menor dessas ordenanças e ensinar a outras pessoas a agirem da mesma forma, será menor no reino dos céus. Então ele está dizendo o seguinte, que a nossa estatura espiritual não é definida apenas por aquilo que a gente obedece. Tem gente que está com tanto problema com autoridade, com liderança, talvez até porque tenha sido explorado uma vida inteira, o que não anula o fato de que você precisa buscar cura e reconhecer uma voz de autoridade na sua vida, que seja bênção.
que não pode ouvir a palavra obedecer, que já arrepia, né? Arrupia. Não, queridos. Obediência é fruto de amor. Obediência é fruto de gratidão. É fruto de reciprocidade com aquele que tanto fez por nós. Então, a sua estatura não é medida só pela obediência, mas é pelo ensinamento. Sabe, nós temos ensinado que todo nascido de novo é um sacerdote. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. E a gente está lendo a Constituição, Mateus 5. E como sacerdote, você não só tem a sua própria carne para oferecer, mas Deus te chamou para formar discípulos. Rafael, quantos discípulos eu devo formar? Olha, quantos você conseguir, mas no mínimo um. No mínimo um. Porque quando Jesus disse assim, ó, ide fazer discípulos, ele usou o verbo no imperativo. Foi uma ordem. O mundo funciona baseado em ordem. O mundo espiritual está estabelecido por meio de ordem. A nossa bandeira brasileira tem a frase ordem e progresso. Progresso só vem por meio de ordem. O mundo espiritual se movimenta através de ordem. Aleluia. Agora Jesus diz aqui, ó, você será maior se você obedecer e ensinar. Existe um mistério aqui relacionado com viver e ensinar que Deus tem para mim e para você, porque isso gera o maior impacto social que uma cultura pode ter. É quando você vive. Quando você vive e você fala para alguém, a tua palavra tem autoridade, né? Ó, Ju citando o nosso amado pastor Jorge Navac, homem de Deus de Jundiaí, tem um livro escrito Ordem. Maravilhoso. Se essa live chegar a ele, sou eternamente grato a Deus pelos seus livros, pela sua vida. Jesus traz aqui algumas orientações a partir do verso 21. Lembrando que aquele que não excede a justiça dos doutores da lei dos fariseus não entrará no reino dos céus. Olha que interessante. Vamos nos deter um pouquinho aqui, antes de eu continuar. Olha que interessante, os doutores da lei e os fariseus se tornaram exemplo péssimo de religiosidade. O que é religiosidade? É tudo aquilo que tem uma aparência de verdade e nega a sua eficácia. Sabe? É o peso imposto para você viver uma vida de santidade baseado na sua força humana, onde quem está impondo não quer fazer nem 1 milímetro daquilo que está impondo, e você que está ali recebendo a ordem tem que fazer e olhe lá se não cumprir, né? Isso é religiosidade. É uma aparência de coisas que não produz fruto nenhum a não ser morte. Agora, esses caras são exemplo de retidão, e o Senhor diz assim, se vocês não forem maiores do que eles, vocês não vão entrar no reino. O que o Senhor está falando? Será que o Senhor está falando, está colocando sobre nós um peso de religiosidade, de pode e de não pode? De maneira nenhuma. Ele está dizendo o seguinte, vocês têm um caminho excelente para se tornar maiores do que eles. Disposição de se apresentarem a mim, se rendendo, entregando suas limitações e chamando sobre vós o meu poder e a minha capacidade para que vivam de acordo com a graça que os alcançou, conquistando aquilo para o qual vocês foram conquistados e não vivendo uma vida inerte. Ah não, já estou salvo, beleza. E aí Jesus ele vem trazendo aqui, mostrando, gente, que é impossível
O que era impossível para a lei tornou-se possível através de Jesus. Não porque a lei era ruim. Olha o que Jesus fala, verso 21. Vocês ouviram que foi dito aos nossos pais, não assassine, e quem cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, quem demonstrar ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Jesus fez? Ele aumentou o nível, o level de dificuldade. Olha que coisa. Quem chamar seu irmão de imprestável será trazido perante o sinédrio, e quem disser tolo incorre na penalidade de queimar no fogo do inferno. Portanto, se você apresentar uma oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta junto ao altar e faça as pazes com seu irmão. Então volte e apresente a sua oferta. Se alguém processar você, chegue rapidamente a um acordo com ele, enquanto ambos estão a caminho do tribunal. Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao oficial do tribunal, e você será lançado na cadeia. Sim, é verdade. Digo-lhe que você certamente não sairá até pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Não adultere. Mas eu lhes digo, o homem que até mesmo olhar para uma mulher desejando-a ardentemente já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito fizer você pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você perder uma parte do corpo que ser lançado inteiro no inferno. E se a sua mão direita fizer você pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor você perder uma parte do corpo que ser lançado inteiro no inferno. Foi dito, quem se divorciar da mulher deve dar a ela uma carta de divórcio. Mas eu digo-lhes, quem se divorciar da mulher, exceto por causa de fornicação, transforma-a em adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. E ainda, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, não descumpra um juramento e cumpra todos os votos feitos ao Senhor. Mas eu lhes digo que não jurem nem de jeito nenhum, nem pelo céu, nem pelo trono, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E não jurem pela cabeça de vocês, porque não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo. Mas o sim de vocês signifique apenas sim, e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também na esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe-lhe também o casaco. E se um soldado forçar você a carregar uma carga por 1,5 km, carregue-a por 3 km. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que for pedido. Quando alguém quiser pedir algo emprestado a você, empreste. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por quem os persegue. Então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial. Queridos, prestem atenção aqui. Jesus traz aqui a menção da lei de Moisés. Não matarás, não adulterarás. Só que ele mostra o seguinte, o negócio com Moisés era sério, era difícil, era. Comigo ficou pior. Antes, se você se deitasse com uma mulher, você cometia adultério. Hoje, se você desejar ardentemente, você já cometeu no coração. O que Jesus está fazendo? Jesus está tratando o problema pela raiz. Ele está tratando, não é o fazer. Ele está tratando o ser. Ele está tratando a origem das coisas que te faz errar. E aí a tendência é a gente olhar pelo lado humano e dizer, nossa, é muita imposição. Não, é nenhuma imposição. Sabe por quê? Porque não há imposição na terra que te imponha
e que te permita viver isso que Jesus está colocando. A única forma de viver isso é através dele, é com ele, é por ele, é para ele. O caminho para viver isso é o caminho de reconhecimento e de entrega, não de esforço. Ah, Pê, mas a Bíblia fala assim, esforça-te e eu te ajudarei. Vai ver o original, sacrifica e eu te ajudarei. O esforço representa a ação do braço humano, o sacrifício representa a entrega. Ambos exigem energia de mim e de você. Você já brigou? Discutiu? Tem gente que ama um barraco, né? Tem gente que, meu Deus, vou pegar o telefone, eu vou ligar, aquela pessoa vai ouvir. Energia. Tem que ter energia. Agora, o sacrifício exige mais energia que o esforço. Porque o esforço ele é alimentado pela vontade da carne. Você está com raiva de alguém? O que você mais quer é o quê? É pegar o telefone, nem mandar mensagem. Tem gente que fica com o dedinho nervoso, né? Tem gente que nem aguenta. O faniquito é tão grande que em terra de WhatsApp, quem liga, o cara pega e liga. Escuta aqui, para começo de conversa. Isso é alimentado pela vontade da carne. Vai exigir de você energia. Cecília está botando aqui sanguíneos e coléricos, é verdade. Tem os melancólicos e fleumáticos que é pior, né? Eles ficam calados até o dia que eles arrancam a cabeça dos outros. Sabe, agora o sacrifício ele exige uma energia maior. É necessário despender uma energia maior no sacrifício do que no esforço. Por quê? Porque o seu sacrifício não pode ser alimentado. Deixa eu tirar isso aqui que está acabando aqui, peraí. Você está me ouvindo bem aí? O sacrifício, na verdade, é você deixar com fome a vontade da carne. É você dizer para a sua carne, você vai morrer sim. E vai morrer do jeito certo. Ronderá, deraiá, suidecam, câmara lá. Eis que estou convosco para vos orientar e ensinar. Assentem-se ao redor do meu ensino, diz o Senhor. Pois eu quero desvendar mistérios ocultos desde a eternidade passada. Achando como enébia. E enriquecê-los com... Ele diz assim, com a minha glória, mas ele me fala da vastidão, da grandeza da sua glória. Aleluia. Então, o sacrifício, ele exige de mim e de você uma coisa, a renúncia. E isso demanda mais energia. Só que isso traz resultados diferentes. O resultado do esforço, ele é muito caro. Ele é muito caro. Você faz muito e colhe pouco. Faz muito e colhe pouco. E ainda se culpa se fizer pouco. Quando você ouve eu falar aqui, ou alguém falar assim, não, aprende a produzir mais com menos, já vem um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa está denunciando a mentalidade de escravo. Tem gente que fica com raiva quando tem tempo livre. Sabe por quê? Mente de escravo. O escravo está condicionado a ser mandado.
na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de trabalhar, se não fizer... E aí? O filho não. Olha o que o Senhor diz aqui. Vocês serão os meus filhos. Ao excederem a prática e os ensinamentos dos escribas e dos fariseus. Através de qual ensinamento? Desse que eu estou trazendo. É esse ensinamento onde a gente, através do sacrifício, adquire muito maior resultado, que manifesta a nossa filiação e a identidade que Deus tem para nós. E isso torna totalmente, traz sentido a Jesus ter ido se batizar sem ter realizado o seu ministério público e Deus fazer uma declaração de prazer publicamente. Esse é meu filho amado que tem o prazer. Esse é o caminho da humildade. Bom, olha que coisa linda. Eu quero ler Mateus 5, 48. Isso é uma pancada para esses pastores que estão, infelizmente, pregando um evangelho light e que repetem como um eco coisas que escutam por aí. Quando dizem assim: não quero ser perfeito, não quero ser exemplo para ninguém. Não sou modelo para ninguém. Quem sou eu para ser um modelo, exemplo para ninguém? Mateus 5, 48, Jesus chega num nível impossível de segui-lo humanamente. Gente, Jesus não trouxe um evangelho facilitador. Ele trouxe uma boa nova tão maravilhosa que a mente humana entenderia que ele estava fechando a porta e não abrindo. Olha o que ele disse. Mateus 5, 48, tá? Portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. A religião exige de você uma perfeição baseada na força do seu braço. Jesus te mostra o seguinte: olha, o meu nível é elevadíssimo, eu não baixo o meu nível para te alcançar, mas eu me fiz carne, desci no nível da sua limitação para comprá-la e te mostrar uma porta aberta para a perfeição a partir das suas maiores incapacidades. Tá entendendo? A diferença me apavora, pessoas que não conseguem ver essa diferença. Se você não está vendo a diferença, ora, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Como Jesus pode pedir que eu seja perfeito? É lógico que Ele pode. Ele nos alcançou na nossa imperfeição, nos conectou a Ele. Então Ele diz: flui, meu filho, brilha, querida, voa nas asas do vento. Amém? A gente está falando que não é perfeição, tem uns perfeitinhos, sabe? Que é aquele perfeitinho xarope. Gente, Jesus não teve um pecado sequer, e não é porque Ele era Deus, porque Ele abriu mão da sua glória, se despiu das suas capacitações divinas, e tudo que Ele realizou de maneira sobrenatural foi na dependência do amado Espírito Santo. Então Ele era perfeito. E Ele não repelia as pessoas, ao contrário, Ele tinha uma atração, um poder atrativo. Em vida e na morte, Ele disse assim: quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim. Gente, Israel vive de quê? Grande parte. Turismo. Turismo cristão.
Mateus 6. Hoje a gente vai fazer 2 capítulos, tá? Estamos terminando. Tenha o cuidado de não praticar seus atos de justiça diante das pessoas para serem vistos por elas. Olha que interessante, seja perfeito, mas não fica preocupado em mostrar isso para as pessoas. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quer dizer, existe recompensa em você seguir a Deus, obedecer a Deus e ter essa relação com Ele. Agora, se você faz isso para mostrar para os outros, você perdeu a recompensa. Você já ganhou ela ali naquele momento. Portanto, quando vocês fizerem justiça, não anunciem com trombetas para obter o louvor das pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam sua recompensa. Mas quando fizer justiça, não permita que a sua mão esquerda saiba o que faz a direita. Então, sua justiça estará em sigilo, e o seu Pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Por quê? Porque aquilo que a gente faz quando a gente está sozinho revela aquilo que a gente é de verdade. E é isso que o Senhor vê. Tem gente que acha que eu passo 24 horas do meu dia aqui, café com AP. Não, gente, eu sou gente, ser humano. A Valentina, minha filha aí de 7 anos, perguntou: pai, fulano da televisão, ele existe, né? O Mr. Bean existe? Eu falei: existe, filha. O pessoal chama ele de Johnny English, né? Em português. O que é isso? Eu falei: em português é João Inglês. Né? E ele mora onde, pai? Mora na Inglaterra. Ah, uau, por que quando a gente foi lá a gente não viu ele? Eu falei: não, filha, é porque assim, ó, porque ele tem a vida dele. E se ele sair na rua, ele é muito famoso. Então, ele não vai conseguir caminhar, fazer as coisas, todo mundo vai parar ele. Não é verdade? Só que a gente tem a imagem da pessoa em ação. Jesus, ele até olha e fala: uau, minha filha, meu filho tão bem, né? Estão praticando aquilo que treinaram. Só que é aquilo que a gente faz em secreto, que revela quem a gente verdadeiramente é. É aquilo que você faz na hora que ninguém está vendo, que revela a sua verdadeira identidade. E é isso que o Senhor está olhando. Mateus 6,5: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Sim, asseguro que já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, ou a tradução que diz: vá para a sua despensa. O Senhor tem uma despensa para nós. Feche a porta e ora ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. A versão em espanhol diz assim: que ele o recompensará em público. Aquilo que você faz em secreto, você é recompensado publicamente, reconhecido. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os pagãos, que pensam que Deus lhes ouve por falarem bastante. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então por que eu oro? Porque Deus quer relacionamento. Mateus 5 fala da constituição do reino e da forma com a qual a gente pode viver o impossível, sendo perfeitos, como o nosso Pai Celestial é. E o capítulo 6 nos ensina o veículo, que é a oração. E aí Jesus diz assim: quando vocês orarem, orem, mesmo Deus sabendo o que você vai pedir, antes que a palavra venha à sua boca, peça. Fale. Eu não gosto quando eu ouço algumas pessoas, para mim é falsa humildade, desculpa. Eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Está perdendo na vida. Está perdendo, querido. Está deixando. O Senhor diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Ele está dizendo: vem em mim. Pai nosso que estás no céu, com a paternidade divina.
Teu nome seja mantido santo, nome que é sobre todo nome, nome poderoso, nome que sujeita tudo debaixo de si. Venha o teu reino e tua vontade seja feita na terra como no céu. Senhor, manifesta aqui em mim e através de mim. Dá-nos o alimento necessário para hoje, o suprimento cotidiano. Eu gosto muito dos estudos que apontam para uma interpretação que diz: o pão de amanhã me dá hoje. Antecipação. O Senhor nos guarda, o Senhor nos avisa. O Senhor é a voz atrás de nós dizendo: vai pela direita, vai pela esquerda. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. É lei de aprisionamento. Se você quer ser liberado, você tem que liberar. Ah, mas eu não consigo. Não é porque você consegue, é porque você tem iniciativa. Então você fala: Deus, eu não consigo, eu não quero, tenho raiva dessa pessoa, mas eu preciso, me ajuda. Eu quero liberar essa pessoa e quero me liberar. Seu destino está conectado ao destino das pessoas que você não perdoa. E não nos conduz em provação severa, e mantém-nos a salvo do maligno. Mantém a gente, Senhor, longe da tentação. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pois se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui ele traz orientações do jejum. Quando jejuarem, não se apresentem com uma aparência abatida, como os hipócritas. Eles fazem expressões de tristeza para os outros verem que estão jejuando. Já receberam sua recompensa. Entretanto, vocês, ao jejuarem, arrumem-se, lavem o rosto, para que ninguém saiba do jejum, com exceção do seu Pai, que está com você em secreto. E o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, dará a você a recompensa. Não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças e ferrugem destroem, e onde os ladrões abrem a força e roubem. Em vez disso, juntem riquezas para vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não entram nem roubam. Pois onde estiver sua riqueza, ali estará o seu coração. O verso 22 fala da generosidade, diz assim: o olho é a lâmpada do corpo, portanto, se você tiver um olho bom, se você for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou vice-versa. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Olha, Jesus mostra a constituição do reino, ele mostra a oração poderosa, né? Fruto de relacionamento e identidade, de filiação com o Pai Celestial. E aqui ele mostra os perigos de aparentar algo que não é, o perigo da avareza, o perigo realmente do seu dinheiro ser o dono do seu coração. Ele não está dizendo que é ruim ter dinheiro. Ele está dizendo: olha, guarda num lugar onde não vai ser roubado. Sabe, gente, a gente está vivendo um tempo muito engraçado com o que está sendo anunciado aí, o grande reset, mudança do sistema econômico, bancário, tá? Está em pleno vigor, ok? É muito incerto o futuro financeiro. Quando a gente estuda a história de vários povos ou de várias situações da humanidade, a gente vê países cujas moedas perderam o valor do dia para a noite. E outras ganham um valor extraordinário. Pelo amor de Deus, gente. A criptomoeda chamada BTC, né, o Bitcoin,
em março do ano passado, quando surgiu aí essa onda, ela caiu para $3.000. Estrategicamente. Por quê? Porque hoje ela está oscilando em torno dos $40.000. Nós estamos vendo uma transição de recursos das mãos. E quem é rico está ficando mais rico. Se o seu coração tiver nisso, você morre. Porque você vê um cara investir uma fortuna numa moeda que valia $3.000. Em menos de 2 anos, essa moeda subiu para $40.000. Faz as contas de quanto houve de crescimento e multiplicação dos bens de um milionário que investiu nisso. Ou de quantos, ou de quais. Faça seus investimentos, tá? Essa live não é de finanças. O que eu quero te dizer é o seguinte. Tem gente que investe seu tempo, seu coração e, consequentemente, o seu recurso num lugar que vai perder tudo. Eu estava vendo um vídeo do Theo Hayashi até, um desses vídeos rapidinho, né, do Reels. E ele falava sobre missionários, falou assim, investe no missionário que não seja vagabundo. Gostei demais disso, gente. E ele diz assim, invista como se você investisse em qualquer outra ação, esperando retorno. Só que qual é o retorno investido no reino de Deus? São os frutos manifestos pelo reino de Deus, salvação, cura, anúncio do evangelho, da palavra. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente entende que a casa do tesouro não é mais o templo em Jerusalém, mas é o investimento de recursos nos ministérios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorais, mestres. Eu quero terminar essa live orando com você, dizendo para você não ande ansioso. Antes, transforme tudo em motivo da sua ansiedade, transforma em oração. Talvez você, como eu, como muitos, durante o dia seja atingido, assolado pelas preocupações. Não acontece isso? Acontece comigo. Quando a gente se vê, uau, estou preocupado com isso, com aquilo. Tá bom, o que a gente vai fazer? Vamos transformar a ansiedade em oração. Pesquisa aí e fala, uau, estou ansioso, o que é isso? É ansiedade, isso não é fome não, gente. Tem gente que passa na frente da geladeira e em confinamento, meu Deus do céu. O cara está acampando dentro da geladeira, mas não é fome, é ansiedade. Então para um pouquinho, respira fundo e veja onde está batendo no coração. Aí transforma isso em motivo de oração, em nome de Jesus. Pai, nos aproximamos do Teu trono da graça, apresentando nossas vidas, tudo que somos e temos, como nossa oferta viva. Ah, Deus, obrigado por esse tempo de meditação na palavra de Mateus 5 e 6. Oramos essa palavra revelada e chamamos a manifestação do Teu governo sobre nós, sobre nossa família, nosso lar, nossos amigos, nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que está aqui comigo até agora e nos dá um final de semana de bênção, cheio da Tua graça e da Tua virtude. Ó Deus, nos capacita sobrenaturalmente a vivermos uma vida de qualidade na caminhada com o Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Uau, esse foi o Café com a AP de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amanhã é sábado e domingo, não tem Café com a AP. Mas tem a campanha de oração que está acontecendo pelo Zoom, que termina no domingo. Então, apesar de amanhã e depois não ter o Café com a AP, você vem para o Zoom que tem oração.
tá bom? Na madrugada, sábado e domingo. E também no domingo, nós temos o nosso momento de culto público pelo Zoom, tá? Então fica ligado, se você está no nosso grupo do Café com AP, tudo está sendo avisado ali direitinho. Se você tem uma semente, uma oferta ou até um dízimo e quer semear na nossa vida ministerial, me manda uma mensagem no particular e eu vou te orientar como você pode fazer isso. Amém? Fica ligado, mês de fevereiro, a gente tem bênçãos e novidades para vocês. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha. Beijão, tchau, tchau.